Conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos para encerrar o nosso tempo pascal, este tempo da mistagogia, de profundidade nos mistérios do Senhor, de compreensão e maturação da nossa condição cristã a partir do batismo. E agora o Senhor lança para nós, depois desta escola pascal, que agora na solenidade de Pentecostes tem o seu fim, lança para nós a responsabilidade de viver no mundo com ainda mais fervor a nossa missão batismal. Este elemento que nos acompanhou ao longo de todo o tempo litúrgico da Páscoa será tirado, o círio nos será tirado, conduzido à pia batismal, ficando lá para acolher os novos membros da comunidade cristã pelo batismo. E qual é o gesto de tirar o círio? Significa que nós, iluminados pela presença do Cristo ressuscitado no nosso meio, que nos falou através da sua palavra, que se deu a nós mediante a Eucaristia, nós agora somos a luz do mundo, vivendo de maneira intensa e veraz a nossa fé. E esta vivência, ela pode ter como referência de fervor, de início, aquilo que o Evangelho relata para nós hoje. São 2 as perguntas fundamentais que Jesus fez a Pedro para que ele pudesse viver a missão. Uma: que dizem os homens que eu sou? E depois pergunta a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês se lembram desse fato? E Pedro vai responder acertadamente: tu és o Cristo. E Jesus elogia Pedro: feliz és tu, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ali Jesus mostra que a fé é importante para quem quer segui-lo. A fé nele. E não uma fé confusa, mas uma fé clara. Uma fé madura nele. Nos mantém no seguimento. E hoje esta segunda pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. E eu diria, com base nas reflexões do cardeal Raniero Cantalamessa, que essa é inclusive a pergunta mais importante. Tu me amas? O amor é o motivo pelo qual nós seguimos a Deus. Que somos amados por Ele e porque queremos amá-lo em correspondência ao seu amor. Por isso nós o seguimos e cuidamos daquilo que Ele nos pede que cuidemos. Cuidemos da sua obra. E interessante que a medida que Jesus dá para Pedro é uma medida alta. E nos faz pensar qual é a medida com que nos comparamos e com que nos inspiramos no seguimento de Jesus. Porque às vezes nós nos medimos aquilo que é baixo. Ah, eu te amo, Senhor. Olha, veja, eu te amo mais do que aquele que não te procura, mais do que aquele que não te serve. Talvez na minha casa eu seja o que mais te ame.
fazendo muito pouco por Deus. A nossa medida deve ser uma medida alta, porque Jesus disse: você me ama mais do que estes, ou seja, você me ama mais do que André, mais do que João, mais do que todos aqueles que também tinham deixado tudo por Jesus, tinham dado a vida por Ele. O que nós temos que nos perguntar? Senhor, eu te amo tanto quanto ou mais que São Norberto, que é o santo que nós estamos celebrando hoje. Essa deve ser a nossa medida de amor. Senhor, eu quero te amar muito, não quero te amar de modo medíocre, não quero oferecer-te meias medidas de amor, porque não é isso que Deus quer também. Deus não precisa do nosso meio amor, Deus quer o nosso amor inteiro, como decisão, como propósito. Nós sabemos dos limites da nossa humanidade em amá-lo como ele merece, já que a palavra diz que ao Cordeiro é digno a honra, o poder, a sabedoria, todo o respeito e todo o amor que nós somos capazes de dar. Mas o Senhor merece o nosso esforço. Merece. Que hoje nós possamos responder diante de Deus também essa pergunta. Tu me amas? De fato, encontremos na nossa vida verdadeiros sinais de amor ao Senhor que nos fazem perseverar no seguimento e na prática da sua vontade.